Muito obrigado, Miguel. Que Deus te abençoe grandemente e te use grandemente no programa divino. É um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Não é apenas ler a Bíblia, mas saber que como outras pessoas viveram nessa terra e teve um programa divino se realizando em um grupo de pessoas entendeu e esse programa divino entrou, mas outros não entenderam. É por isso que quando Noé esteve sobre a terra, poucos foram salvos na arca que foi construída. E Jesus, falando do templo no final, diz que como foi nos dias de Noé, assim será o dia na qual o Filho do Homem se revelará. Ou seja, que poucas pessoas vão entender o programa de Deus que corresponde ao último dia. É importante saber em que tempo estamos vivendo. Qual é o programa divino para o último dia, para o tempo final. Não apenas dizer estamos nos últimos dias, mas se estamos nos últimos dias, estamos então nos últimos dias desde o tempo de Jesus, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Diz São Pedro em 2 de Pedro, capítulo 10, versículo 8. E consequentemente, quando nos fala de dias diante de Deus, para os seres humanos são milênios. Os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos, que começaram quando Jesus veio à terra e teve o seu ministério. Por isso, São Paulo em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 em diante diz: Vamos ler. Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 4 diz: versículo de 1 ao 4 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, como Deus falou? Por meio dos profetas. Deus em Espírito Santo nos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quando? Nesses últimos dias, nos dias de Jesus. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é o herdeiro de tudo? Jesus Cristo. Como e por meio de que ou quem Deus disse que Deus criou o universo por meio de Jesus Cristo. Mistério? Claro que sim. É um mistério? Claro que sim. A ciência ainda está buscando a ciência ainda está procurando a origem da criação.
E descobriram que antes da criação houve um poder no ambiente. Esse é o verbo, a mesma coluna de fogo que apareceu ao profeta Moisés. Esse poder que libertou o povo hebreu usando a Moisés foi o mesmo poder que criou os céus e a terra. Por isso Deus diz que Ele é o Criador. Através do Filho, Cristo criou o universo. Lembrem que Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, pelo qual diz a Escritura que Deus deu a lei através de comissão de anjos. Lembrem que Cristo disse em uma ocasião, em São João capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão exultou por ver meu dia, ouviu e se alegrou. E os judeus falaram, não tem 50 anos ainda e diz ter visto Abraão? Jesus Cristo disse a eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Como ele era? Ele era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que aparecia aos diferentes profetas, aos diferentes mensageiros de Deus. É importante saber quem é Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa. É nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto que se fez carne, se fez homem e habitou no meio da raça humana. E é o que redime toda a criação. E Ele é o herdeiro de toda a criação. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu poder, e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados, por meio de si mesmo, se sentou à destra da majestade nas alturas. Lembrem que ele dizia que ele se sentaria à direita de Deus. É disso que fala São Paulo em Hebreus. E o que está sentado no trono é o que tem o poder. Por isso Cristo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E agora lemos a Escritura que nos fala da herança do vencedor. Romanos capítulo 8, versos 14 em adelante, versículo 14 em diante diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Lembrem, Abba significa Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pois tenho por certo que as aflições porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A herança do vencedor. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. São Paulo disse que somos herdeiros de Deus, assim como todo filho é herdeiro do seu pai. De tudo que o pai tem, são herdeiros os filhos, e de tudo que Deus tem, são herdeiros todos os filhos e filhas de Deus. Deus terá algo muito, toda a criação. O mundo visível e o mundo invisível. Das diferentes dimensões. A herança dos filhos de Deus é toda a criação e a vida eterna. Herdeiros da vida eterna. Que é o tesouro maior que uma pessoa pode ter. E como os crentes em Cristo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, então todos necessitamos ao irmão mais velho para receber a herança do nosso Pai Celestial. A Escritura nos diz que somos os primogênitos. E isso nos fala de uma dupla porção de herança. Porque o primogênito sempre é o que recebe a porção dobrada, que vai herdar. Digamos que uma pessoa, sendo herdeiro, recebe $1 milhão. Se tiver outro herdeiro, um mais velho, esse recebe o dobro. A dupla porção de herança e, consequentemente, os crentes em Cristo, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho e é o primogênito entre todos os seus irmãos, que são os crentes em Cristo. Ou seja, que os crentes em Cristo são mais que multimilionários e nem sabem. O universo completo pertence a Deus e aos seus filhos. A vida eterna, Deus a compartilha com os seus filhos. Assim como o Pai compartilha a vida física aos seus filhos, ao gerá-los e trazê-los à vida terrena, que é o que poderia nos dar, não pôde nos dar por causa da queda no Jardim do Éden. Adão e Eva perderam a vida eterna para eles e para os seus descendentes. A vida eterna física perderam, e Adão restou apenas uns
130 anos, que é muito comparado com o que as pessoas vivem atualmente, mas muitos desses acabam o tempo aqui na Terra, no corpo físico, e não pôde deixar sua descendência corpos com vida eterna. Mas não se preocupe, Deus sabia disso tudo e estava no programa de Deus para ser manifestados os atributos divinos de Redentor, Salvador e assim por diante. E Cristo é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão entrou a morte, por meio do segundo Adão entrou a vida eterna. Para todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Lembre que não é por mera coincidência que uma pessoa recebe a Cristo como Salvador ao ouvir a pregação do Evangelho. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna. E jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-la das mãos do meu Pai. São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. E versículo 30 diz: o Pai e eu somos um. E agora é importante que todos os que ouvirão a voz de Cristo, que é o Evangelho de Cristo, o receberão como Salvador, estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Se não acontecesse a queda do ser humano ali no Jardim do Éden, os filhos que Adão teria teriam vida eterna física. E sabem quem seriam essas pessoas? Os crentes em Cristo. Assim, é que estamos atrasados nada mais do que uns 6.000 anos, mas estamos aqui. Teríamos que vir a essa terra para confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Portanto, cada pessoa que pertenceria à igreja do Senhor Jesus Cristo é mencionado como um primogênito de Deus, como um filho ou uma filha de Deus, e consequentemente herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, nosso Senhor. No reino de Deus, no milênio, no reino do Messias, as pessoas que mais riqueza terão são os crentes em Cristo. Não apenas riquezas espirituais, mas físicas também. Que pessoas multimilionárias podem ir ao médico e dizer a ele: eu quero que tu me dê um medicamento que me rejuvenesça e eu possa viver eternamente. Com todo o dinheiro que tenha, não pode fazer isso. Mas ele pode ir ao dono da funerária e comprar ali um lugarzinho, ali um caixãozinho, para que o levem para descansar o seu corpo e comprar um lugar no cemitério também. Por mais dinheiro que tenha, vai morrer. Assim é que se queremos ter coisas terrenais, temos que saber como vamos usar. E São Paulo, São Pedro e outros apóstolos colocaram suas riquezas na obra de Deus, na obra de Cristo, e receberão em sua herança
em forma multiplicada e a vida eterna. Porque sem vida eterna não pode se desfrutar essa herança divina que tem para todos os crentes em Cristo. A vida terrena que vivemos aqui é apenas uma amostra de que existe vida eterna em outra dimensão, do qual Cristo falava em muitas ocasiões. Podemos viver nessa terra e por quanto temos livre-arbítrio para crer ou para duvidar, para ser um crente ou para ser um incrédulo em Deus e sua palavra, cada pessoa tem a sua própria responsabilidade diante de Deus, diante. A palavra de Deus e o seu programa para o tempo que lhe corresponde viver, crer ou não crer. Cristo mesmo disse em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. O que não crê perde a maior riqueza, a vida eterna, que é o maior que uma pessoa pode receber. E a vida eterna, na vida eterna estão todas as demais riquezas, todos os tesouros divinos, a herança de Deus, para desfrutar no milênio e por toda a eternidade. No corpo que os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia, e na transformação que receberão os que estão vivos, obterão a semelhança física de Cristo ressuscitado. Ou seja, a Escritura nos fala da adoção, da redenção do corpo, que será a glorificação que cada pessoa terá, porque na ressurreição os mortos crentes em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, imortais e glorificados, e jovens igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, o qual está tão jovem como quando se foi ao céu. E os que estejam vivos serão transformados, e então todos serão jovens e serão imortais, todos retornaremos à imortalidade, porque a nossa alma vem da eternidade. E estamos no programa de redenção, retornando, sendo restaurados à vida eterna, sendo restaurados à eternidade. Primeiro acontece no campo espiritual e depois a ressurreição dos mortos será no físico, onde os vivos também vão ser transformados e glorificados como Cristo foi glorificado. E então é que reinaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade, com corpos eternos e glorificados. Mas enquanto isso, trabalhamos nessa terra, lutamos, e com a fé posta em Deus, posta em Cristo, tudo o que criamos, tudo o que creiamos será possível, porque não tem nada impossível para o que crê. Como vai acontecer? Não se preocupe com isso. A fé operará, porque o subconsciente é o que crê ou duvida.
A alma, que só tem um sentido, o livre-arbítrio, para crer ou duvidar. Alguns usam o livre-arbítrio para duvidar, para serem incrédulos. E por as bênçãos e riquezas que tem no reino de Deus, em todos os campos da vida do ser humano. Se mantenham crendo em tudo aquilo que você queira ter êxito, e você vai obter. Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para ali, e passará, e nada vai ser impossível. Tudo é possível para o que crê. O subconsciente vai se encarregar de que se faça realidade aquilo que você creu. Em todos os campos da vida do ser humano, é desse jeito. Por exemplo, uma pessoa acredita que vai ser um médico e começa a carreira e continua e obtém, porque ele creu. E assim são todas as profissões. Você encontrará que a pessoa creu que podia conquistar e trabalhou para isso. Lembre, sempre tem que trabalhar. O vadio não recebe nada. O vadio sempre é um incrédulo. Mas aqui não tem vadios. Todos são pessoas de trabalho que lutam para terem êxito em todos os campos da vida. E todos queremos ter o melhor possível com nossos familiares. Portanto, saibam que a herança dos filhos e filhas de Deus, da herança de Deus, tem bênçãos espirituais e também materiais. Por isso Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, isso é o primeiro, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, é importante saber que tem uma herança, e essa herança eu tenho uma parte. E vocês também. Veja o que nos diz São Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 2 em diante. Com gozo dando graça ao Pai, que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz. A herança dos santos em luz. Vê, tem uma herança para todos os santos em luz, que são os filhos e filhas de Deus, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. É importante entender essas coisas e ocupar o lugar que corresponde a cada um no programa divino no reino de Deus. Porque quando a pessoa parta dessa terra, já não pode fazer nada mais com relação à salvação, se não a recebeu estando aqui na terra. Portanto, temos que nos identificar com Cristo para que Ele nos dê vida eterna. O único que pode dar vida eterna é Jesus Cristo, o qual Ele ressuscitou e disse: todo poder me foi dado no céu e na terra.
Cristo tem a exclusividade da vida eterna. E quando alguém deseja algo e sabe quem tem a exclusividade, vai a quem? A quem a tem. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, que não tem outro caminho a Deus. Algumas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse: eu sou o caminho. Não um caminho, o caminho, a verdade, não uma verdade, a verdade e a vida. Por isso encontramos na Bíblia que o apóstolo São Paulo ensinou a orar e os ensinou a pedir no nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que façais, seja por palavra ou por obras, façais tudo no nome de Jesus Cristo. Cristo mesmo disse: tudo que pensais ao Pai em meu nome, eu o farei. Tudo. Prosperidade espiritual e prosperidade material também. O que peçais. Não disse apenas o espiritual. Tudo o que peçais ao Pai no meu nome, eu farei. E disse também: nisto glorificais meu Pai, que produzis muito fruto. A obra de Deus é vista em todos os crentes em Cristo, e se vê a bênção, a alegria, o regozijo que há na alma, no coração dos crentes em Cristo, os que sabem que têm vida eterna, e por isso eles não têm medo da morte. Se morrem, pois vão ao paraíso. E aí se acabaram as lutas de madrugar para ir ao trabalho, para estar no trânsito da manhã, que ninguém gosta, e o trânsito da noite ou da tarde, que muito menos gostam. E as 8 horas de trabalho também não gostam muito de algumas pessoas, mas tem que trabalhar, tem que lutar, porque nós fomos colocados nessa terra para lutar. O vencedor receberá todas as bênçãos de Deus. Portanto, as palavras de Cristo por seu Espírito em Apocalipse capítulo 21, versículo 5 ao 6, ao 7 diz: e o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É importante ter ânimo na vida e ter o desejo de viver. Tem alguns que já aos 40 anos já estão pensando em jubilar-se. Deixar de lutar. Depois dos 40 já tem mais experiência e pode trabalhar melhor. É importante
saber que estamos nessa terra para lutar e obter a vitória. E Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20 diz: onde estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Ou seja, que é importante se reunirem no nome do Senhor e invocar o seu nome e a sua presença. E Ele trará as bênçãos espirituais que nos dará ânimo e força para lutar na vida e obter também bênçãos materiais. Porque não é importante apenas a parte espiritual, mas a material também. Mas a espiritual é a mais importante e inclui na material também. Uma pessoa que não tem ânimo e nem regozijo espiritualmente, embora seja multimilionário, vale do quê? O que tem é apenas papéis. Ou propriedades que tem e morre e não pode levar nada. É importante desfrutar a vida, estarem felizes nessa terra e trabalhar pelo bem dos demais e trabalhar na obra de Cristo, que é o trabalho que transcende ao reino e o reino de Deus. Foi por isso que Cristo disse: fazem tesouros no céu. Ou seja, que pode-se fazer tesouros. Sim, pode-se fazer tesouros na terra, muito mais no céu. Trabalhando na terra e lutando, fazemos tesouros aqui. E trabalhando na obra de Deus, fazemos tesouros no reino de Cristo. Aí nós temos as parábolas dos talentos, que foram compartilhadas, repartidos, e também outras parábolas. E depois tudo que ganharam, os que aparecem nas parábolas, Cristo não tirou deles, vieram a ser para as pessoas mesmas que lutaram e multiplicaram as minas ou os talentos. É importante estarmos conscientes de que essa vida terrena é curta e tem que aproveitá-la bem, conhecendo o programa divino, trabalhando nele e ensinando a nossa família para que ande no caminho de Deus. Lembrem que a Escritura diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Todos queremos que nossos filhos sejam um exemplo, sejam bons filhos, sejam bons cidadãos e sejam pessoas que respeitem os outros e que ajudem as outras pessoas. Tudo isso é importante para cada ser humano. Agora, o mais importante é a salvação da alma. E o ser humano é alma vivente. O ser humano é alma, espírito e corpo. A alma é o que a pessoa é na realidade, alma vivente. É o maior que você é.
Algumas pessoas veem uma pessoa alta e diz que grande que é essa pessoa. Não, que alta. E pode ver uma pessoa pequena e dizer que pequeno. Mas ele pode ser o grande, o alto, o pequeno. É como o caso de Golias e Davi. O grande era Davi. O pequeno era Golias. Agora, em estatura, Golias era mais alto. E Davi era mais baixinho. Mas vejam, o menor fisicamente que uma pedra tomba o maior, e o maior com uma espada não pôde prejudicar Davi, atingir. É importante que a nossa fé esteja firme em Cristo, o nosso Salvador, e que saibamos que quando termine a nossa vida aqui na Terra, continuamos vivendo em outra dimensão. É que passamos a outra dimensão quando nos chega o momento chamado paraíso para todos os crentes em Cristo, onde as pessoas nem se cansam e muito menos têm que dormir, nem têm que comer e não têm que madrugar. Nessa dimensão não tem noite. Lembrem, se está em corpos angelicais iguais ao nosso corpo, mais jovens, e aí está se vivendo até a ressurreição. Cristo passará por esse lugar. Quando termine a sua obra de redenção, de reclamação, na reclamação ele reclamará todas estas pessoas, a ressuscitará em corpos glorificados, e nós que estamos vivos nos transformará, e todos seremos jovens com vida eterna. Isso nos anima a vivermos, sabendo que tem um programa divino, e estamos aqui na Terra por causa do programa de Deus, do programa de vida eterna que Deus tem para nos restaurar a vida eterna. O seu nome e o meu está escrito no céu desde antes da fundação do mundo. E nós viemos a essa terra porque Deus nos tinha em sua mente desde antes da fundação do mundo. Éramos conhecidos por Deus, parte de Deus. Ou seja, que Deus em nós, Deus sem nós está incompleto, mas conosco está completo. É importante despertar a realidade de que os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, do qual fala o livro do Apocalipse. Em diferentes capítulos da Bíblia. Isso nos dá segurança. Não estamos aqui por mera coincidência. Você não escolheu viver nessa terra e viver nesse tempo. Foi Deus. O que escolheu nos trazer a essa terra para confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo, nosso Salvador.
Por isso se prega o Evangelho de Cristo. É dada a oportunidade às pessoas que recebam a Cristo como Salvador e sejam batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, nos diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, perde a salvação e vida eterna. E não podemos perder a maior bênção da parte de Deus, a salvação de nossa alma, a vida eterna para a nossa alma, que é a que Cristo dá a todas as pessoas representadas nas ovelhas, que o Pai deu para que as busque e lhes dê vida eterna, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo disse, e éramos estas ovelhas que haviam se perdido, mas Cristo esteve recolhendo-as de etapa em etapa, de era em era, e quando se complete em sua igreja o número dessas ovelhas. Lembrem que a igreja herda do Senhor, e Cristo é o bom pastor, pois as ovelhas somos nós. Cristo ensinava em uma forma simples para que todos pudessem entender. E por isso que o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor. Todos podemos chamar o Senhor nosso pastor. Estamos representados em ovelha. Cristo mesmo está representado no Cordeiro, que Deus disse a João Batista: eis aqui, disse de João Batista, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disse João Batista. É que tudo que Cristo é, os crentes em Cristo também o são. E como Ele é o herdeiro de toda a criação, Ele é o herdeiro da vida eterna, e de toda a criação, nós somos herdeiros da vida eterna, e de toda a criação, como co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe e Deus abençoe a cada um de vocês, e tenham todos uma boa noite.